uma força que ninguém sabe explicar. É você ter mil utilidades. É você resistir. A mulher, ela tá sempre com medo ou desconfiada toda vez que ela vê um homem. E toda vez que eu saio de casa, eu tenho que pensar, poxa, eu vou pelo aquele caminho, tá escuro. Com medo de ser agredida. E até estupro. A maior insegurança que eu tinha era colocar as pessoas dentro do veículo. E para combater isso, não basta ter uma ou duas iniciativas, não bastam iniciativas de curto prazo, a gente realmente precisa olhar para o médio prazo. Ano passado, assumimos um compromisso de investir 5 milhões de reais em 3 anos e seguimos nessa trajetória com uma série de iniciativas. Em parceria com a Uber, a gente desenvolveu um treinamento para os policiais, civis e militares, no atendimento a mulheres em situação de violência. O botão de segurança é muito importante, porque você está compartilhando com uma pessoa a sua rota, então no caso, se você ficar muito tempo parado no local, aquela pessoa já vai estar atenta, e também com um simples toque a gente pode acionar a polícia. Um outro exemplo que também juntamos a tecnologia com o poder e o tamanho e a capilaridade da Uber é uma parceria junto com a Avon, onde através do WhatsApp criamos um bot onde essas vítimas de violência doméstica podem acionar um número no WhatsApp, como se estivessem conversando com uma amiga ou com um amigo e pedir ajuda. Eu acho importante que as empresas tenham iniciativas para ajudar que as mulheres se sintam seguras e protegidas. Esse trabalho em conjunto vai fazer com que tudo que for feito vai ter uma escala maior. E perceber que as coisas estão mudando, que o mundo está mudando e que a gente vai deixar para o futuro um legado positivo, né? Que as próximas gerações não vão enfrentar parte dos desafios que nós enfrentamos, isso é muito gratificante. Então eu diria que é um pouco assim que eu defino ser mulher. Olá, boa tarde a todas e a todas. Está começando agora a mesa Reconhecimento Facial e Segurança Pública, do 14º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu sou o Pablo Nunes, eu vou estar coordenando os trabalhos durante essa mesa, e eu sou formado em Ciências Políticas, né? Eu concluí meu doutorado esse ano, e há 7 anos eu trabalho, né, em pesquisa no Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Cândido Mendes. Atualmente eu sou coordenador adjunto desse centro e também sou associado do Fórum. E foi muito gratificante saber que o Fórum teria um encontro para discutir e debater a questão, né, das tecnologias de reconhecimento facial aplicadas ao policiamento, que a gente tem visto no cenário, nos outros países pelo mundo afora, é que essa tecnologia já está sendo aplicada há muito tempo e também há muito debate sobre a aplicação dessas tecnologias, muitos estudos sobre avaliação de impacto, sobre a eficiência dessas tecnologias, e aqui no Brasil a gente está começando a dar passos em relação tanto à aplicação e implementação de projetos nas diferentes polícias dos estados, e também, né, a gente tenta fazer o debate público sobre os usos e sobre os possíveis riscos também
do uso dessas tecnologias. Desde do ano passado, o SESEC tem tido um olhar para o uso dessas tecnologias aqui no Brasil. Recentemente, a gente inaugurou um projeto novo que se chama Panóptico, Monitor do Reconhecimento Facial no Brasil, que vai, de certa forma, tentar contribuir para o debate público, fazendo exatamente análise de alguns desses projetos que estão sendo implementados pelo Brasil afora. Então, estou muito feliz, estou muito grato que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública está proporcionando esse debate, e espero que esse seja um de muitos outros que a gente possa ter daqui em diante. E para falar um pouco sobre o reconhecimento facial, seus limites, suas aplicações e os seus riscos, a gente tem 4 convidados que são excelentes, a gente está muito feliz e muito agradecido por eles estarem aqui conosco hoje. A primeira convidada que vai falar conosco hoje é a Susana Felcai Jensen. Ela faz parte da Direção-Geral de Assuntos Internos e Imigração da Comissão Europeia. Em seguida, a gente vai ouvir um pouco sobre a experiência do Alexandre Leite Alves, que é tenente-coronel da Polícia Militar e esteve à frente do projeto piloto de uso do reconhecimento facial aqui no Rio de Janeiro. Em seguida, a gente vai ouvir também o relato e análise de Patrick Doyle, que é ex-comandante da Polícia de Nova Jersey, nos Estados Unidos. E a gente vai também ter a presença da Ana Carolina da Hora, ou para os íntimos, né, a Nina da Hora, que é cientista da computação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e também é colunista da MIT Tech Review do Brasil. Então, a gente vai ter, vou explicar um pouco a dinâmica, a gente vai ter uma primeira rodada de apresentações de cada um dos 4 convidados, cerca de 10 minutos, e em seguida a gente vai fazer 2 rodadas de perguntas para serem respondidas e também as considerações finais. Se vocês quiserem, mandem perguntas, nós estamos atentos ao chat e todas as perguntas que chegarem a gente vai endereçar para os nossos convidados. Então, sem mais delongas, eu gostaria, que estou aqui muito mais para ouvir do que para falar, eu convido a Susana Jensen para apresentar um pouco sobre a sua visão do uso do reconhecimento facial. Obrigado, Susana. Thank you, Pablo. Dear audience, dear distinguished speakers, I'm very happy to be with you from very far away from the other side of the planet, from Europe, from Brussels, and to share with you all thoughts at the European Commission about facial recognition. I'm working now for 10 years in the Directorate General of Home Affairs, and I was also working on biometric systems in the last years. I'm also glad to be the first speaker because then I can a bit set the scene, and then the other distinguished speakers, the practitioners, they will bring also their practical examples. So first of all, when we are discussing facial recognition, it's very important actually to clarify the definitions and exactly what we are talking about. Because facial recognition covers many different technologies, it covers many different use cases, and actually it is in the public speaking, it is always associated to mass surveillance, and it's also associated to artificial intelligence technologies. So I think first of all, it is time to clean up and to clearly define actually what is facial recognition and what does it have to do with mass surveillance, whether it's a false link or a real link, and what is the connection with artificial intelligence technologies. Since this technology, facial recognition, is a lot older than artificial intelligence, it is going back already in the 60s, and actually the first database with facial images was created in 1993 already, so we are not talking about a new technology. It was created in the US by DARPA, and then the first standards were developed for these images in 2004 by the National Institute of Technology, the NIST, in the US. Facial recognition covers actually
many different use cases, and it is equally used by public authorities in certain situations and also by private parties. So when we are talking about regulation and debate, we clearly have to distinguish the users and the objectives. Of course, facial recognition is also always linked now to artificial intelligence, since we saw in many cases that this technology was actually very much reinforced by artificial intelligence, and it allowed the screening of a large amount of pictures, facial images of persons very quickly on a very high quality and actually with a very high accuracy. So NIST also has proven that if artificial intelligence technology is used for facial recognition, the accuracy is 200, 300 times higher than if the same facial recognition is used by another technology. But like every technology, facial recognition also requires responsibility, since it can be misused by private and public parties as well. Therefore, it has to be also clearly regulated. But the regulation must depend always on the concrete use. So let's just go through quickly what are the different types of uses. First is the so-called verification, the verification of the identity. It means that we would like to see whether a person is the lawful holder of a certain piece of document, for example. It is the most typical use case is the electronic gates at airports. There are in the European Union, there are already over 500 such electronic gates, but that is, let's say, a public use to see if the person is the lawful holder of the document, but it can be also used in private context to get into a certain building, for example. The verification normally doesn't raise many privacy concerns, since the data, data of the comparison is not retained. Yeah? Then the other use case, which is actually one of the most significant in the security context, that is the so-called facial identification. It means that the image of the person is compared to a reference database. This reference database, it can be a security type of database, it can be a population database, but it can be any sort of database also put up by a private party. We can think about private users, for example, that we had in Europe, that in certain schools wanted to check the presence of the pupils, and that's why they established facial recognition at the school gates to see whether a pupil arrives. So they use as a reference database the facial images of the kids who are attending this school, but the same can be also imagined if people are attending a concert, a great event, then they don't have to use any tickets anymore, but they can go to this event just by using their facial images. Of course, in the police, there are many different use cases for this type of identification. The most typical one is the identification of perpetrators used by video footages on CCTV cameras. So there was a certain crime, and then afterwards the police tries to reconstruct the events and also figure out the identity of the perpetrators. So they are taking these images, extracting the facial image from the video footage, and they are comparing it with a reference database of wanted persons, people who are sought for an arrest warrant, for example. But identification also can be used with the same type of methodology to find missing persons, also, or to detect terrorists. So it is also, or if police officers, they are wearing a body cam, then, and this body cam is also recording what is happening in a police intervention. Afterwards, it can be then reconstructed who participated in this event. But what is also an extremely important use case of this identification
is victim identification. For example, the victim of child sexual abuse materials or the victims of trafficking of human beings. So that is a very important investigative tool. And then the third use case of facial recognition is a sort of categorization according to gender, according to age, maybe according to racial origin. And what is also important and which links this technology to surveillance is the recognition of emotions on the face. And basically that's where not just the identity of the person can be seen on the basis of his face, but also maybe even his thoughts, because his emotions or even his body temperature. So, and then in that sense, yes, it can be even this technology used for surveillance. But what differentiates actually mass surveillance and remote facial recognition in public spaces? I think it's a very important differentiation. Mass surveillance, it means that all of the persons who are in public spaces, they are captured by cameras, their facial images, and it is compared to a database which can be the population database, so the most generic administrative database. And also the image of the comparison is not afterwards not destroyed, but it is retained. So it means that every person can be followed up and their movements can be exactly detected, and even maybe even their emotions. So that is mass surveillance, when without any limitation, in an indiscriminate way, everybody's pictures are captured. In comparison, facial recognition, remote biometric identification in public spaces for security purposes, it means that there is always a concrete security ground, and there is always a concrete security database to screen in a geographic area, in a well-defined geographic area, the persons who are passing by. And in that sense, the reference database is extremely important. This database can be the database of terrorists, wanted terrorists, persons who are sought by a warrant for arrest, but it can be, according to definition, maybe convicts or even missing persons. So in that sense, it's very important that the geographical area is limited and the reference database. E que a base de dados referencial tem que estar muito clara em relação a quem se está procurando naquela grupo de pessoas, seja um terrorismo, tão criminoso procurado. Então, é muito importante também determinar a duração em que estão ativas as câmeras para que ocorra o reconhecimento e que ele seja usado. Então, para ter um debate significativo em relação à intrusividade, à intrusão, né, temos que definir exatamente qual é o objetivo do sistema, como ele é usado e qual é a base de dados de referência para essa busca. É muito importante, então, que a gente também veja se há meios alternativos ao reconhecimento de voz, ou seja, se o reconhecimento facial é proporcional à necessidade e se também que tipo de banco de dados temos e se é retido esse reconhecimento ou se não é retido depois da comparação. E se existem quaisquer alternativas, meios alternativos de detectação em vez do reconhecimento facial. Em princípio, na União Europeia, o uso do processamento de dados biométricos é proibido, exceto se houverem razões de segurança para usar de maneira proporcional, de maneira razoável, e a autoridade policial, então, pode empregar esses públicos, mas tem que haver um debate público em relação a isso. Autorizações de processos de
proteção de dados e o impacto, e estudos sobre o impacto disso. A identificação facial em espaços públicos pode ser discutido se vão ter um efeito nos ritos democráticos e se pode ou não impactar a sociedade. Como pode ter um impacto na própria efetividade e impacto também, pode ter impactos negativos também. Esses são os meus primeiros pensamentos em relação ao reconhecimento facial. E, finalmente, só para terminar, os primeiros usos de identificação facial em aeroportos. Segundo, encontrar criminosos e também usado pelas forças policiais com identificação em lugares públicos. Então, está associado à vigilância, sim, e em vigilância massiva também, mas tem usos limitados. Há 3 Estados-membros onde isso está em experiências e, finalmente, como requer uma autorização legal concreta, como disse, a avaliação de impacto social não é possível, então, burlar a lei, a legislação em relação ao uso do reconhecimento facial, porque requer o consenso do público, o consentimento do público, depois de debates. Então, continuamos com esse debate público em relação ao reconhecimento facial e as suas aplicações. Muito obrigado. Obrigado, Suzana. Obrigado, Suzana. Eu vou passar logo para o Alexandre Leite Alves, que é tenente-coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Lembrando que essa primeira rodada a gente está destinando 10 minutos para cada apresentação e eu estou avisando no chat quantos minutos faltam para os 10 minutos primeiros, porque a gente ainda vai ter muito debate nas outras rodadas. Então, por favor, tenente-coronel, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Obrigado, Pablo. Tá conseguindo me ouvir bem? Tá? Ok. Bom, eu sou subcoordenador, coordenador adjunto, né, da Coordenadoria de Assuntos Estratégicos da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, né, e trabalho aqui já há quase 29 anos na Polícia Militar e, enfim, acho que a gente já ganhou bastante experiência no trabalho policial. Minha formação é na área de tecnologia da informação, sendo o último curso que eu fiz foi um MBA de gestão estratégica de TI, né? E participei de alguns projetos na área de vídeo monitoramento, né? Vídeo monitoramento com as câmeras fixas espalhadas pela cidade. Participei do projeto para a implantação disso lá atrás, em 2006, 2007. Depois, em 2008, também começamos a desenhar a inclusão do vídeo monitoramento nas viaturas. E isso foi depois veio se tornar realidade somente em 2011, né? Quando a gente apresentou o termo de referência para a aquisição das câmeras no interior das viaturas. Isso foi até um projeto bastante interessante. Lógico que vem em decorrência também da própria demanda legislativa, né? E aí a gente conseguiu implementar isso, fazer funcionar dentro das câmeras e ter até possibilidade de conexão de streaming de vídeo para a gente poder visualizar o que acontecia dentro e fora das viaturas da polícia, assim como a gente vê em outros países, né? Hoje, a gente está trabalhando projetos para a utilização de câmeras corporais, inclusive com a possibilidade de ter reconhecimento facial. Trabalhei ano passado fazendo um teste, um primeiro contato que a gente teve com o reconhecimento facial, foi ano passado, um teste que foi feito em 2 momentos. O primeiro momento foi em fevereiro, durante o Carnaval. A gente fez um acordo de cooperação técnica com a Oi, que foi a empresa que apresentou interesse em fazer a apresentação e a demonstração do equipamento, né? E nós fizemos esse acordo. Foi feita a instalação por conta da Oi, sem nenhum ônus para a polícia, a instalação de 34 câmeras
espalhadas no bairro de Copacabana, para que fosse feita essa primeira interação da polícia com essa tecnologia, né? Assim, as vantagens dessa tecnologia, eu não vou entrar no mérito aqui para discutir, até porque eu acho que vou deixar isso para os debatedores ao longo do tempo, né? A gente vai, na verdade, vamos fazer uma construção, né? A verdade é essa. Aqui do que a gente entende ser vantagem e do que é desvantagem, tá? Eu visualizo vantagens e visualizo também desvantagens. Algumas corroboram com os senhores. E então, o que acontece? A gente fez esse teste. Num primeiro momento, tivemos uma demanda muito grande e a gente teve que adaptar nosso atendimento para aqueles acionamentos, né? E estabelecemos alguns protocolos de ação, porque essas imagens chegavam até o nosso centro de monitoramento, né? E a gente dali despachava uma viatura para fazer a abordagem da pessoa que tinha sido detectada nas câmeras. Bom, de modo geral, né, foi bastante interessante a nossa experiência, né? Tivemos, naquele primeiro momento, 8 ocorrências, em que 5 pessoas foram detidas, porque tinham mandado de prisão, e outros 3 veículos foram recuperados, veículos provenientes de roubo. No segundo momento, já em julho, e se estendeu até outubro, a gente fez uma expansão da utilização desse sistema. A ideia seria incluir outras funcionalidades, como cerca eletrônica, a possibilidade de a gente utilizar câmeras móveis, né? Então, assim, a ideia seria ampliar, e também locais. A gente colocou no Maracanã, próximo também da aeroporto Santos Dumont, e outras câmeras em Copacabana. Totalizou 95 câmeras, né? E nós tivemos 63 ocorrências em que as pessoas ficaram detidas porque havia um mandado de prisão contra elas. Claro que tivemos ocorrências que vale destacar, né? Até uma que aconteceu no dia 9 de julho de 2019, uma pessoa que foi abordada e ela não tinha identificação. Como ela não podia se identificar, eu não tinha como provar para os policiais que ela não era a pessoa que tinha sido detectada no sistema do banco de dados, ela foi conduzida à delegacia. Ocorre que a base de dados, ela é uma base de dados que não é sincronizada com a base de dados de mandado de prisão nacional. O que aconteceu? A pessoa que estava sendo detectada na câmera, ela já estava presa, ou seja, não era nem para constar na base de dados. E o sistema também não era nem para ter confundido a foto daquela pessoa presa com essa mulher, entendeu? Então, assim, a gente detecta no primeiro momento, já houve um falso positivo e houve um problema aí na base de dados. Isso para a gente acender um alerta, né? E precisamos fazer várias outras reuniões, tanto com a empresa quanto com quem detém a base de dados. Essa base de dados, só para lembrar a vocês, esse teste foi feito somente com mandados de prisão. Não havia uma base de dados de todas as polícias, a todas as pessoas do Brasil, né? Não era um banco de dados biométrico amplo. Então, assim, e a gente depois fizemos a inclusão das pessoas que estavam desaparecidas, porque isso era também de interesse para o próprio programa, como a professora Suzana falou, da utilização, é uma das utilizações, que é encontrar pessoas desaparecidas, né? Então, assim, depois, nesse cômputo geral, né, na avaliação do programa, recolhemos todas as lições que nós aprendemos, né? Eu acho que é interessante essa discussão, porque ela precisa realmente, ela precisa amadurecer. Hoje nós estamos sob a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E a gente precisa ao meu ver, e falei isso já em outras reuniões que nós participamos, o reconhecimento facial e o próprio uso do vídeo monitoramento, ele precisa de uma regulação, precisa ter uma legislação que regule a sua utilização, para que não fique algo que extrapole, né? Eu até um dia desse eu li uma matéria, parece que no Leblon já existe uma empresa privada utilizando
porteiros virtuais, né? E aí acontece, a pessoa chega na portaria do prédio e ela aperta o interfone e ela se identifica. Se ela for uma pessoa moradora do prédio, o portão abre para ela. Se não for, aí atende uma pessoa, um porteiro virtual, e verifica o que é, se é uma situação de... ela é um fornecedor, se é uma pessoa, um visitante, entendeu? Então, assim, é válido esse sistema, é interessante, e aí há uma discussão que a gente precisa fazer. Eu estou aqui para a gente construir isso juntos e discutir mais sobre esse assunto. Agradeço. Muito obrigado, Tenente Coronel Leite. Realmente acho que a experiência do Rio tem muito a acrescentar. Eu acho que é muito interessante a gente estar aqui com você, fazendo essa fala e elaborando aqui um pouco com a gente essas nossas reflexões. Acabei de receber aqui um aviso, a gente vai ter que mudar a ordem agora. A gente vai ouvir um pouco da Nina da Hora, que vai falar um pouco sobre a sua visão, né, enquanto cientista da computação, enquanto, enfim, pessoa que está trabalhando no tema dos algoritmos, o que é a visão dela sobre o tema, e também como uma brasileira, qual é a importância e como ela tem visto o debate sobre essas tecnologias aqui no Brasil. Nina, por favor, 10 minutos. Bom, ótimo. Obrigada, Pablo. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Estou aqui do Rio de Janeiro mesmo, como já foi falado. Eu preciso explicar que o da hora é sobrenome, tá, gente? Não é porque eu sou jovem e porque eu trabalho com mídia e YouTube, não. Mas é realmente meu sobrenome. E aí, só para contextualizar, né? Porque eu vi as falas iniciais e eu fiquei pensando muito como que foi o meu início para a área da computação. Eu sempre gostei de algoritmos, essa é a minha maior curiosidade, só que eu também sempre tive uma preocupação se as pessoas ao meu redor estavam entendendo o que eu estava estudando e pesquisando. Então, primeiro pegando o contexto Brasil, eu acredito que a gente está passando por um momento difícil, assim como no mundo, só que exclusivamente no Brasil a gente está conseguindo compreender a importância da gente inserir pessoas de outras áreas nesse tema da tecnologia e da computação, e não ficar algo fechado somente com especialistas. E isso acaba tendo muito reflexo no meu trabalho, porque além de pesquisar algoritmos, estar dentro do ambiente acadêmico, eu tenho projetos fora isso, onde eu ensino para as pessoas, sejam elas estando em favelas, sejam elas estando em universidades ou escolas, sobre algoritmos, né, de uma forma que elas consigam entender a importância disso no dia a dia. E aí, falando, né, da parte positiva, porque eu acredito sim que a tecnologia como um todo, ela tem também seus impactos positivos na sociedade. Nós estamos cada vez mais caminhando para essa construção, né, se desenvolvendo dessa forma. Então, a gente precisa inserir as pessoas nesse debate. Para inserir elas nesse debate, precisamos contextualizar alguns termos e alguns conceitos. Então, esse é um pouco do meu trabalho. Por outro lado, eu ainda consigo visualizar que, por mais que a gente esteja lidando com uma tecnologia que parece que não é recente, mas, como foi colocado, é bem recente, né? Poucos anos atrás, a primeira base de dados, eu acredito que a pluralidade de pessoas trabalhando na construção sobre reconhecimento facial pode ser um caminho, sim, da gente conseguir lidar com os impactos negativos que a tecnologia tem tido na sociedade. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma das minhas pesquisas é voltada justamente para os algoritmos, a ética do uso desses algoritmos com o reconhecimento facial. E aí, uma semana atrás, saiu uma lista de mulheres no mundo e eu fui uma das brasileiras que foi representando em inteligência artificial e ética, né? Uma lista de mulheres que estão trabalhando com esse tema e como que nós estamos trabalhando com esse tema para poder melhorar, né, na comunidade ou no país ou no estado que a gente vive. E aí, eu vendo isso e conversando com as mulheres dos outros lugares, seja Estados Unidos, seja Espanha, seja a Colômbia, também citando a América Latina, o que a gente tem tentado pensar juntos e construir é justamente esse caminho onde a gente torne mais acessível essa inserção das pessoas que são da área do direito, pessoas que são da área do design, pessoas que são da área da arquitetura. E eu estou citando
de forma proposital essas áreas, porque são áreas que mexem com o território, são áreas que mexem com o legislativo, que é um ponto que a gente está tocando aqui da regulamentação, e são pessoas que mexem também com processos, como que a gente melhora e facilita processos que nós precisamos, e agora, de fato, nós realmente precisamos lidar com isso, com o nosso dia a dia. Então, um pouco do meu trabalho, além disso que eu falei, e agora falando de forma mais técnica, eu tenho pesquisado e eu tenho testado sistemas, né, que são abertos de reconhecimento facial, sistemas que são abertos para a gente entender quais são os erros que os algoritmos estão reproduzindo quando eles são colocados em prática. E alguns testes têm sido positivos e outros não. Recentemente, eu usei uma ferramenta aberta da IBM, que é a AI 360, que uma das pesquisadoras é minha amiga, que é a Gabriela de Queiroz, ela é brasileira, mas ela trabalha na Califórnia. E aí essa ferramenta, que é aberta, é gratuita, e assim, quem está lidando com isso aqui pode usá-la. A ferramenta ela ajuda nós, pesquisadores cientistas, a entender, quando nós estamos com uma base de dados, quais são os vieses que essa base de dados já tem. Então, um exemplo, eu usei uma base de dados da saúde da Alemanha de muito tempo atrás, que é aberto, obviamente, agora, e uma das mitigações que eu consegui fazer com a ferramenta foi entender que eles estavam tendo um viés por conta da base de dados que eles tinham, né, e das informações que eles tinham da pessoa, as pessoas mais jovens não eram pessoas que iriam receber, por exemplo, um SUS alemão. As pessoas mais jovens estavam sendo colocadas como saudáveis automaticamente, sem levar em consideração problemas e doenças crônicas que acontecem desde quando a gente é jovem, né? Então, uma das mitigações que eu consegui fazer com a ferramenta foi essa, foi identificar esse viés e rapidamente consertar. Então, eu acredito que um caminho seja, sim, a gente usar ferramentas abertas, agora falando do ponto de vista como pesquisadora e pessoa que vai estar ali lidando com os algoritmos diretamente, mas a gente também precisa construir juntos a melhor ideia da regulamentação, porque é isso, não tem como a gente pensar a regulamentação hoje em contextos tão diferentes, brasileiros e mundiais, só que ao mesmo tempo a gente precisa ir meio que mapeando todos os problemas que estão acontecendo e elencando eles, quais são os recorrentes e quais são os menos recorrentes, para a gente conseguir tomar decisões mais assertivas. Mas a minha primeira intervenção era mostrar um pouco do que eu tenho feito em relação a conseguir ensinar para a galera que não é da área da computação e também compartilhar esse ponto de vista da importância da gente usar assim, ferramentas abertas que estão sendo construídas por pesquisadores e cientistas que estão comprometidos em ajudar nessa causa aí que é da sociedade. Era isso. Obrigada. Obrigado, Nina. Realmente acho que é esse o caminho, né? A gente tem muita tarefa pela frente e somar forças para tentar entender esse contexto realmente é fundamental para a gente seguir. Eu queria pedir desculpas, a gente teve que fazer uma troca por conta de um problema na tradução simultânea e agora sim nós teremos a fala do Patrick Doyle, que tem os seus 10 minutos para fazer a sua primeira apresentação, que a gente está muito, inclusive, ansioso para ouvir. Por favor, Patrick. I'm so excited by the topic, but I will try to slow down. I must say that I intended to begin with different material, but I wanted to take a moment. Tomar uns momentos para concordar com o que minhas colegas têm falado agora. O reconhecimento facial, honestamente, é a ferramenta a mais poderosa para a segurança social. Captura dados muito facilmente e os utiliza, e isso faz que seja incrivelmente útil em nos protegermos, mas não é perfeita. E, às vezes, para deter uma pessoa, os policiais podem determinar isso e referir-se aos achados a respeito de reconhecimento facial para
para os agentes legais, seja os juízes, e isto nos dá claves muito eficientes para os policiais e outros elementos de entidades legais do Brasil e outros países. Pode nos ajudar a identificar centenas ou milhares de pessoas. Esses algoritmos estão ficando tão exatos, cada vez com menos porcentagem de erro, mas nunca vão substituir o ser humano tomando decisões. Não é a pessoa que vamos aprisionar, também não se trata do sistema legal nem dos juízes. Então, quero começar com esse pensamento. Tudo o que os outros falaram, temos que ter também a parte humana da aplicação da lei e da justiça, tomando as decisões, mas o reconhecimento facial pode apontar a pessoa que cometeu um crime, que precisa ser detida pela polícia. Então, então o poder da autoridade deve ser aplicado, porque o reconhecimento facial pode ser também muito daninha se mal utilizada. Posso compartilhar alguns slides com vocês? Se vocês não se incomodam, vocês podem ver essa tela? Podem ver isso? Sim, estamos vendo, Pedro. Então, para considerar o uso do reconhecimento facial, como falou a Susana, primeiro temos que determinar como será utilizado, porque isto é a porta mais difícil para que o público compreenda. Nos casos mais importantes, em programas pilotos, é importante para que o público tenha um entendimento de que não se trata de mágica e não será utilizado a menos que seja precisado para vigilância massiva ou para o defesa nacional. Quando falamos com as pessoas na maneira em que utilizamos, temos que personalizar, porque o reconhecimento facial é uma imagem do nosso rosto, e isso é muito pessoal, o público tem que entender isso. E o que vemos na televisão ou nos filmes é tão automático que é um exagero, na verdade. Nesses casos, temos que criar transparência pública, tanto para informar o público quanto no uso que a polícia faz dessa técnica, né? Atrás de minhas palavras estão, por exemplo, os fones de ouvido. Parece muito simples, mas é muito fácil que o fio dos fones fiquem em um nó, digamos. A mesma coisa pode acontecer com o reconhecimento facial. Essa técnica tem que seguir certas políticas. O examinador ou o policial que utilize essa técnica tem que saber onde as imagens foram coletadas, para que foram coletadas, com que se comparam, com que base de dados. E cada vez que se utiliza, essas perguntas devem ser respondidas. E espero que vocês concordem. E para impor a lei, se trata de encontrar, às vezes, uma agulha numa pilha de palha, digamos assim. Então, há tantas variáveis que no mundo temos 19 ou 20 formas em que o reconhecimento facial pode ser utilizado
pela polícia, inclusive fazer fotos de pessoas que se podem mostrar a uma vítima para reconhecer quem foi o perpetrador de um determinado crime. Então, podemos fazer uma fila de candidatos para que a vítima possa ver essas fotos para reconhecimento do seu agressor, por exemplo. E temos 3 tipos de categorias de uso, que é o campo por os policiais na cidade, no uniforme, para motivos de investigação e também para custódia. Então, é bastante complicado, mas esses casos nos vão a dar mais claridade e darão ao público mais confiança. Algumas recomendações, antes de finalizar. O melhor que encontrei nos meus estudos é de informar o público de forma completa. Talvez não no uso civil dessa técnica para impor a lei. Como a mulher nessa foto, o reconhecimento facial deve ter um marco, deve ser enquadrado. Se por exemplo, a garota nessa foto foi salva de um agressor através do reconhecimento facial do agressor. Então essa é uma história de bem-sucedida de utilização dessa tecnologia. Finalmente, temos que ter procedimentos e políticas e legislação e normas que estão aprovadas para guiar a utilização dessa tecnologia pelos organismos do Estado. Uma tecnologia muito poderosa, mas o que eu comecei falando foi que, assim como os oficiais que trabalham vigiando as multidões, eles devem ser quem determina. A decisão deve ser tomada por atores humanos e não pela tecnologia. E é o policial que tem que tomar a decisão de quem deter, ou um juiz, por exemplo, né? Então, acho que isto é como o reconhecimento facial deve ser implementado em qualquer lugar, não somente em Brasil. Então, essa técnica pode nos ajudar a proteger a sociedade civil. Muito obrigado. Muito obrigado, Patrick. Realmente, a sua apresentação foi muito interessante. Eu acho que, inclusive, uma das questões que mais chamou a atenção são as suas 4 recomendações, que parecem simples, né, mas são fundamentais para que a gente tenha aplicação desse tipo de tecnologia, que é tão poderosa, né, e pode, enfim, ter tantos efeitos, que é muito importante que a gente realmente faça com que o público saiba, né, que essa tecnologia está sendo utilizada e também levar ao público os resultados, né, de eficiência e eficácia no uso dessas tecnologias. Realmente gostei muito da sua apresentação. Vou passar agora para algumas perguntas que a gente, durante o chat aqui, que estão chegando algumas perguntas ao vivo, e aí a gente continua seguindo a ordem das apresentações. Então, primeiramente, para a Suzana, a gente queria saber qual a importância de se deixar bem claro para o público como, onde e quando essas tecnologias de reconhecimento facial são usadas. Como que vocês elaboraram isso aí no contexto da União Europeia, sobre exatamente esses limites da aplicação? E também, se você pudesse falar um pouco da experiência que você possa conhecer do uso dessas tecnologias para encontrar pessoas desaparecidas. Então, passo a palavra a você, você tem 5 minutos para falar e responder, dar suas respostas.
Thank you, Pablo, and thank you for all of the speakers for the extremely. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos os apresentadores por suas interessantes palestras. Basicamente, na União Europeia, para processar biométricas ou dados sensíveis, temos que ter uma autorização legal para fazer isso. Pode ser uma legislação nacional, mas também uma legislação europeia, da União Europeia. Então, se falamos sobre fronteiras, vocês sabem que a União Europeia tem fronteiras externas comuns. Então, a informação biométrica tem que ver com normas europeias e se aplica igualmente em todos os Estados-membros. Temos tecnologia de reconhecimento facial nas fronteiras e atualmente somente são utilizados para propósitos de verificação. Ou seja, se a pessoa que apresenta um documento é a mesma pessoa que se identifica na foto do documento. Temos algumas centenas dessas operações de portões eletrônicos e, em caso de que há alguma dúvida sobre a identidade da pessoa, será levado a uma checagem mais profunda, a uma pesquisa mais profunda, e será comparado com base de dados europeus. Então, essa é a situação nas fronteiras. O que acontece dentro dos países, o que a polícia pode fazer, e isto tem que estar permitido pela tecnologia, pela legislação nacional, em como essa tecnologia pode ser utilizada e a tecnologia que está por trás dela, em termos de as normas e a precisão, tem que estar tudo regulamentado na legislação nacional. Há poucos usos, quase nenhum, em espaços públicos, como que seja importante, talvez para encontrar pessoas perdidas. Então, não posso dar-lhes exemplos dessa utilização, porque eu utilizo para esses propósitos, não está em operação, mas em caso de que se encontra uma criança e não sabemos seu nome, temos a possibilidade que na delegacia possamos comparar nos dados de pessoas perdidas, essa criança encontrada, e se podemos utilizar, então, nesse sentido, a tecnologia será utilizada através de fotos, uma base de dados de fotos de pessoas perdidas, né? Mas para identificar agressores a vítimas também se utiliza com propósitos investigativos ou de pesquisa policial, por exemplo, tomando também fotos de vítimas e se comparam quando encontramos vítimas, se comparam as vítimas com as pessoas perdidas. Para isto, a tecnologia é utilizada. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Suzana. Vou passar, tem algumas perguntas para o Tenente Coronel Leite. Vou tentar resumir um pouco das perguntas. A primeira é sobre a base de dados, né? O senhor trouxe aquela questão da falta de sincronização. Perguntam se não houve antes uma análise para ver exatamente esse possível problema com relação à base de dados. E também tem uma outra pergunta sobre a questão da regulamentação, né? O que o senhor está pensando com relação à regulamentação, e se o senhor acha, se o senhor conhece alguma iniciativa legislativa aqui no Rio de Janeiro. A gente sabe que lá no Distrito Federal a gente já teve uma aprovação, né, de uma legislação da LGPD para a segurança pública, inclusive com o debate sobre reconhecimento facial. Se o senhor sabe de algum debate acontecendo aqui no Rio de Janeiro em relação à regulamentação. E, por fim, e aí é uma pergunta minha, se o senhor tiver esses dados, como que foi a experiência em relação aos desaparecidos?
se houve, enfim, número de pessoas que foram encontradas com o uso da tecnologia e qual foi o efeito e o produto na aplicação nesse caso específico de desaparecidos. Ok, Pablo, vamos por partes, né? Primeira coisa, a questão da base de dados. Pois bem, a gente não teve tempo suficiente, né, para conseguir fazer um diagnóstico da base de dados antes da implementação do teste. E como era um teste, né, a gente utilizou a base de dados disponível, que é a base de dados da própria Polícia Civil, né, onde ela faz a busca por pessoas que têm mandado de prisão, quando a pessoa é encaminhada para a delegacia para fazer uma verificação, né? Então, foi feito esse acordo de cooperação, que foi feito tanto nas duas etapas, né? Tanto na primeira e na segunda etapa. A Secretaria de Polícia Civil entrou como uma das convenientes do acordo e também o DETRAN. E aí foi utilizada a base de dados existente, que é a base de dados da própria Polícia Civil. Então, quando houve esse problema, né, e a gente detectou essa chamada que foi feita de forma inadequada, a gente repassou para a Polícia Civil a necessidade de atualizar essa base e o feedback que nós tivemos é esse, que não há uma sincronização, porque haveria necessidade de entrar também como conveniente desse acordo o Tribunal de Justiça. Então, como havia somente esse acordo entre os três entes, Polícia Militar, Polícia Civil e DETRAN, não havia tempo também até da gente incluir o Tribunal de Justiça dentro desse acordo de cooperação técnica. Nós deixamos para, posteriormente, quando houver, se houver, né, também, a aquisição do sistema e de implantação dentro do Estado do Rio de Janeiro, aí a gente inclui o Tribunal de Justiça nessa discussão, porque vai haver necessidade de você ter uma sincronização. A partir do momento em que houver a expedição do mandado de prisão, ou então até a extinção de mandado de prisão, né? Porque a pessoa pode ter já conseguido um habeas corpus, pode ter conseguido alguma progressão na sua situação de restrição judicial, e aí a gente precisa ter essa informação, esse feedback, né? Da mesma forma que o judiciário emite a ordem, ele também retira a ordem. A gente precisa saber disso imediatamente para que a pessoa não seja conduzida até a delegacia de forma indevida, né? Bom, a outra questão que foi falado sobre essa discussão legislativa, né? O que acontece? Nós definimos primeiros parâmetros de protocolos internos para atendimento. Eu gostei muito da fala do Patrick, quando ele fala de ferramenta, né? Que é uma poderosa ferramenta, porque, de fato, né, evita que o policial fique abordando pessoas de qualquer forma, entendeu? Então, assim, a gente observou isso como uma grande vantagem, né, e eu passo isso para os senhores hoje. O policial, com o uso da ferramenta do reconhecimento facial, ele não precisa abordar 50 pessoas para descobrir uma pessoa que tenha cometido um crime. Na verdade, ele já é apontado para ele e ele faz a verificação, faz a checagem, e isso salvaguarda a vida dele, a vida de outras pessoas que poderiam estar sendo abordadas sem necessidade, e também vai direto ao ponto, né? Nos economiza tempo, nos economiza a demanda por serviços desnecessários. Bom, e aí acontece, essa construção legislativa, eu acho que é uma coisa, no Rio de Janeiro ainda não se evoluiu nesse sentido. Tem algumas iniciativas, tá? Não estou lembrando agora o nome do deputado estadual, mas ele participou até com a gente numa discussão na Escola Superior de Advocacia, depois daqui a pouco eu lembro, eu falo, ou coloco no chat. Ele apresentou uma proposta de legislação para uso de câmeras de uso particular, compartilhamento de câmeras de uso particular, né? E aí a proposta seria regulamentar como que essas câmeras seriam compartilhadas, tá? Então, o que acontece? Hoje vemos que há necessidade dessa construção do protocolo. Nós escrevemos um protocolo interno, que seria o esboço de uma regulamentação,
mais voltado para os limites da ação policial no uso do sistema, tá? Mas eu acredito que precisa haver uma regulamentação, quando eu disse regulamentação, dos limites para a vida privada, para empresas estarem utilizando essa tecnologia, né? A Nina colocou muito bem, a gente ainda está evoluindo muito nessa questão, né? Eu até, algum tempo atrás, estava estudando um pouquinho mais, me interessei sobre redes neurais, né, Nina? E aí eu estava vendo lá a questão de redes neurais convolucionais e tal. É muito bacana essa área. Eu acho que tem muito ainda a evoluir, né? E aí o padrão da tecnologia, o nível de aprendizado dessa tecnologia, ela vai evoluindo de acordo com o tempo, né? E depende também da quantidade de testes que você fez daquela base de dados que você está utilizando, e para conseguir maior acurácia e precisão, né? E aí, assim, eu acho que hoje ainda tem muito a crescer, sabe? Tem muito a evoluir. Você falou dos aplicativos gratuitos, né? Essas ferramentas abertas são muito interessantes. E aí eu acho que eu já respondi as perguntas, né, Paulo? Se tiver mais alguma aí, você me fala. Perfeito, Leite, perfeito. Muito obrigado. Agora, mantendo, né, a ordem que a gente teve das apresentações, vou passar para a Nina da hora, para ela falar um pouco sobre como ela vê o debate sobre auditoria de algoritmos, né, que é agora a última conversa, o último debate, a nova fronteira, né, que o tema está se encaminhando para desbravar, né? Você acha possível? Como? E como é que a gente consegue também fazer uma análise, né, e uma avaliação sobre os vieses desses vários algoritmos, né, que são utilizados, sendo eles o reconhecimento facial um dos exemplos, né, que a gente está se dedicando hoje, mas a gente tem vários algoritmos. Como é que você vê esse debate? Se você vê esse debate crescendo no Brasil, e quais seriam os limites e alcances desse tipo de auditoria? Ótimas perguntas, Pablo. Obrigada. Eu vou começar falando da questão da auditoria. Eu volto no ponto de que, para a gente conseguir construir isso, a gente precisa meio que repensar hoje, e isso tanto as instituições privadas quanto as públicas, repensar o método que a gente está usando até então para lidar e construir, para utilizar esses algoritmos. Falando agora das empresas privadas, muitos desses algoritmos são privados, né? Muitos desses algoritmos não são abertos. Muitos desses algoritmos têm a proteção, toda a segurança de que ele não pode, independente das circunstâncias, ser compartilhado, né? Então, para a gente chegar a uma auditoria, a gente, ao meu ver hoje, teria que traçar esse caminho de repensar, né, esse olhar que nós temos hoje para essas construções, mas também tem um outro lado de qual seria o mínimo para você chegar a uma auditoria de algoritmos, né? O mínimo é o quê? É chegar no limite, que é a morte de uma pessoa, ou a injustiça relacionada à vida de uma pessoa que dure muito tempo. Quais seriam os mínimos, né? As variáveis mínimas para você começar uma auditoria, né? Hoje, quando a gente fala de algoritmo, quando a gente fala de sistemas e sistema do algoritmo de sistemas e software, tem ainda esse debate internamente entre a gente, entre o que é aberto e o que não é aberto, o que pode ser aberto e o que não pode ser aberto. Então, é muito complexo falar que nós estamos preparados para uma auditoria, porque a gente ainda não abriu esse debate de forma tão profunda, né? De que a partir de qual momento eu vou fazer uma auditoria numa empresa de reconhecimento facial, né? A partir do momento que 100, 200, 300 mil pessoas forem presas por conta da tecnologia que está sendo usada, mas quais são os argumentos que eu tenho para poder fazer auditoria em cima de um algoritmo de uma empresa? Então, é bem complexo quando a gente vai para a tecnologia, porque a tecnologia em si, nós, né, na computação, a gente, por muito tempo, lidou com a internet livre, né? A gente tinha esse lema, a internet é livre, ainda tem hoje software livres que são, né, uma comunidade que eu curto bastante, mas a gente tinha essa ideia de que o que está na internet, o que é tecnológico, tem que ser livre, não é de ninguém.
E aí agora a gente está vendo um outro caminho, que são as tecnologias intervindo na nossa sociedade, tanto do ponto de vista privado quanto do ponto de vista público. Então, acho que a gente precisa ainda dar 2 passos para trás para pensar em auditoria de algoritmos. Né? Eu acho que não seria esse caminho da regulamentação. E um outro ponto que você tocou, que é mais ou menos isso que a gente está discutindo aqui, da privacidade e sobre os dados, também é algo a se pensar, né? Quando você pensa em colocar uma tecnologia de reconhecimento facial no âmbito de educação, por exemplo, saindo um pouco aqui do que a gente está falando de segurança pública, mas quando a gente fala de educação, como que você vai lidar com dados sensíveis e dados de alunos sem autorização dos pais? Qual seria o argumento que você usaria quando a gente agora, no contexto remoto, automaticamente ter que colocar tudo online? E aí você faz uma transferência e você acha que essa transferência, eu só estou transferindo os dados. Não, você está colocando em uma outra base nas mãos de outras pessoas que ainda não teve autorização dos pais dessas crianças. Então, olha como hoje a gente ainda está com aquele pensamento, como eu disse, de que está na internet é livre, eu posso usar como eu quiser. E a gente esquece de pequenas leis, não pequenas em seu tamanho, mas leis que detalham bem a problemática de você usar arquivos e trabalhos de outras pessoas. Nós já temos leis onde você já consegue denunciar, fazer denúncias de violências dentro de redes sociais. O tenente pode dizer isso melhor do que eu, que a gente já tem várias denúncias, o que eu fico acompanhando, várias denúncias de violências verbais ou não verbais que acontecem na rede. Então, eu acredito que a gente está num momento precioso, difícil, eu acredito sim, eu concordo que seja difícil, mas é um momento precioso de ou dar 2 passos para frente ou dar 2 passos para trás e a gente não consegue avançar. Então, é muito importante a gente tá tendo esse debate aqui, querendo ou não, com as pessoas que estão no chat aberto, porque não são só pessoas que trabalham com a gente, mas são pessoas que não trabalham com a gente, está tendo a oportunidade de conhecer esses outros olhares. Porque o que sai na mídia, muitas vezes, é assim: aconteceu tal coisa, a culpa é do reconhecimento facial. E aí, quem é leigo, lê aquela manchete e já pensa assim: reconhecimento facial só serve para coisa negativa. E aí, vem trazendo os exemplos que vocês trouxeram de utilização, para muitas pessoas isso é novidade. Então, é bem difícil você levar esse debate assim, de auditoria, falar logo sobre auditoria de algoritmos, se a gente ainda tem muita gente que acha que a tecnologia é negativa. Né? Então, como que a gente faz para mostrar que a tecnologia é positiva? E é por isso que eu acho importante esse debate, e principalmente o que eu estou gostando são os termos que estão sendo usados, termos fáceis, não são termos técnicos e linguagem acessível para quem está assistindo. Perfeito. Obrigado, Nina. Obrigado. Vou passar já para o Patrick Doyle. Fizeram uma pergunta no chat. Com o uso da tecnologia de reconhecimento facial em New Jersey, houve demandas judiciais visando evitar o uso com alegações de invasão de privacidade? E aí eu adiciono uma pergunta minha: como é que o senhor está vendo esse movimento de várias cidades banindo o uso de reconhecimento facial, como agora, recentemente, Portland, em Oregon? Como é que o senhor tem visto esse cenário nos Estados Unidos? Yeah, thank you, Pablo. The issue of such varied regulation on facial recognition causes one element of society in the United States, its states, in Canada, its provinces, in Australia, its states, to have different rules to deal with technology and with privacy and civil rights. The federal governments of the nations I named, they have a baseline standards for privacy, and the states may never go below that, but they may enhance the rights that they think their citizens get. So the United States is not a good example of deploying a privacy policy on one technology. In theory, there being 18,000, that's not an error, 18,000 police agencies in the United States. De polícia, postos de polícia, digamos. Não, agência de polícia. 300 em Portland, em Oregon.
eles têm um grupo de regras que se aplica aos seus cidadãos daquele estado e daquela geografia apenas. Então, é bem difícil com essa diversidade para que haja congruência ou continuidade nos assuntos de reconhecimento facial em todos os Estados Unidos e no Canadá. Uma cidade fala, por exemplo, não vamos usar porque isso vai ter um impacto social. Agora, o estado vizinho e a sua cidade grande lá aceita isso e usa isso. E muitas está nós que nós ainda não colocaram essa tecnologia em massa, né, de uma maneira deliberada. As the technology was created, as Nina said, although scientists around the world quickly added to the debate, it was created in the United States and rushed into use, before which time we could have an agreement among all places on how it would be used. My hope would be that in Brazil or in other nations of the world, you would have either a national policy or at least one that is for an entire state or province. One city inside of a state is going to become an island. At least if an entire province has the same rule, at least we know there's a definable. Se uma província inteira tem a mesma regulamentação, em Estados Unidos se faz assim, se definem regras locais em um estado, mas pode ser difícil, então, por exemplo, na cidade de Portland, não há uma base de dados fotográfica compartilhada com outras cidades ou com todo o estado. Então, é difícil unificar e às vezes os criminais não são prendidos justamente porque alguns policiais de uma municipalidade não têm a colaboração por falta de comunicação de dados com a polícia de outra municipalidade, outro estado. Então, a mídia fez que o público acredite que todas as autoridades estão funcionando com reconhecimento facial, mas isto não é verdade. Alguns lugares não têm os algoritmos, mas quando a gente compartilha esses dados, poderemos usar o reconhecimento facial eficaz, já que o reconhecimento facial pode significar uma melhor proteção da sociedade civil se se utiliza corretamente. E isto nos ajudará, ou pode ser que essa tecnologia seja coletiva e não como é agora, que alguma cidade já tem, algum estado já tem, outros não. Já que os criminais podem, então, se esconder nos lugares onde a tecnologia não é utilizada, por exemplo, ou não podem ser reconhecidos nesses lugares. Esperemos que isso se generalize, então. Obrigado, Patrick. Gente, por conta do nosso avançado na hora, a gente não vai ter tempo de fazer uma segunda rodada de perguntas e respostas. Então, eu vou abrir agora uma rodada de considerações finais para cada um falar por, no máximo, 2 minutos, dar, enfim, seus recados finais e enfim, o que quiserem colocar como consideração final. Então, eu passo rapidamente para a Suzana. 2 minutos. Thank you very much, Pablo. I just would like to react to Patrick, because I think that was a extremely important sentence, what he said at last, to have common standards. In the EU, what we have seen that actually the public debate, or due to public debate, it was not possible to deploy live facial recognition systems. There were successful trials, but due to
due to the resistance, the public resistance, finally they were not deployed. So we are also not that far, although the technology is there. And therefore, I think the positive narrative and the success stories, and to show the use, and also what Tencel Light has said, that you don't have to check 90 guys, because the system actually will show you whom you have to check. So it means that it's positive for fundamental right, because the police officers won't harass a 90 other one, but they have a targeted search. So I think it is very important to conduct. Para chegar a indivíduo, então é importante que o público entenda que essa tecnologia é amigável e que pode ser, e haverá salvaguardas para não utilizá-la num sentido de vigilância massiva, mas de uma forma que assegure a legalidade e a segurança do público. Obrigado, Suzana. Obrigado, Suzana. Eu passo agora ao Tenente Coronel Leite para suas considerações finais. 2 minutos. Então, eu me coloco à disposição aqui na Polícia do Rio de Janeiro. A gente está discutindo e debatendo sobre esse assunto, né, mais profundamente. Só relatando para os senhores o porquê a necessidade da gente estar hoje trabalhando isso. Só para os senhores terem uma ideia, a gente tem no Brasil 371.892 mandados de prisão em aberto, né? As polícias não têm condição de estar hoje conseguindo botar todas as pessoas dentro do sistema penal. E aí, assim, há que se questionar, e muitas pessoas vão até se perguntar, mas será que realmente todas as pessoas deveriam estar presas? Isso aí é uma outra questão, né? Eu acho que é outro fórum, outro momento para se responder essas perguntas, mas a gente não tem condições hoje de estar nem cumprindo todos os mandados de prisão, nem conseguindo encontrar todas as pessoas que estão foragidas, né? E aí o o uso dessa tecnologia, ela vem como um aliado, né, para as forças policiais. E só no Rio de Janeiro, desses 371 mil, só no Rio de Janeiro nós temos cerca de 49 mil mandados de prisão, né? Então é um número muito grande. A gente não tem 49 mil, ainda é maior do que o efetivo da Polícia Militar no Rio de Janeiro, né? E aí, assim, a gente precisa, de fato, de uma ferramenta, como o Patrick colocou, que venha auxiliar o trabalho policial. A ideia é que a gente tenha ferramentas tecnológicas e uso coerente e adequado da tecnologia de forma inteligente, né? Acho que a ideia é a gente conseguir otimizar esses recursos de maneira que a gente consiga melhorar a qualidade de vida e a segurança das pessoas na cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, Leite. Passo agora a Nina da Hora para suas considerações finais. 2 minutos, Nina. Show, galera. Olha, achei muito importante esse debate aqui, todos os esclarecimentos, principalmente pensando no contexto Brasil, sim, porque eu sei que nesse momento a gente está bem ansioso para saber os próximos passos, tanto do reconhecimento facial, quanto da privacidade das nossas informações com a lei LGPD já sendo implementada aí. Então, acho que foi um debate muito importante para os brasileiros que conseguiram assistir. Foi um prazer aqui dividir a mesa com vocês e essa troca, muitas coisas aqui, muitas informações que esclareceram até para mim na minha pesquisa o rumo que ela pode tomar. E a mensagem que eu deixaria para o final, assim, para as pessoas que estão nos assistindo, é que não tenham medo da possível sociedade tecnológica que nós estamos desenvolvendo e construindo. Não tenham medo da cidadania digital que já está aí nas nossas portas, mas muitas pessoas aqui no Brasil ainda não entendem, porque a tecnologia, como um todo, ela é uma ferramenta para auxiliar os seres humanos, para nos auxiliar. Ela é uma ferramenta para nos ajudar, e não é uma ferramenta para nos colocar para fora do jogo. Óbvio que a gente não pode nos deixar levar por mãos e pessoas que tendem a ter essa visão e colocar a tecnologia num lugar ruim, negativo, e que não podemos tocar nela. Então, eu faço uma defesa aqui não só como pesquisadora, estudante, como pessoa da área, mas também como cidadã, entendendo das possibilidades
nas mãos certas que a tecnologia pode nos ajudar. Então, gente, muito obrigada e tenha uma boa semana. Obrigado, Nina. Agora eu passo a palavra para o Patrick Doyle. O senhor tem 2 minutos para as considerações finais. Thank you. And I wanted to talk about a minute what Nina said, that digital citizen concept. Most citizens of all countries in the world are fairly comfortable with facial recognition on Facebook, or the fact that they might walk through Rio de Janeiro airport and the commercial entities might see my face and recognize that I'm a frequent buyer at a store, and they might send me an ad to my phone. So when facial recognition provides them with a convenience, they're somewhat accepting of it. It's almost in wider spread use commercially and in the private sector and by citizens themselves than we in the government or the protectors, law enforcement, are using it. I think that, I don't speak for the colonel, but most police forces in the world, anybody who's of that protective layer, does not intend to use it in such a flippant way. We don't intend to just capture every face and ask every person if they've done anything wrong. We intend to use it to protect you. And you have to trust, I guess, in our custodianship that we will use it that way. But it's not going to be rolled out or used everywhere for everything. It's never going to become that. That's not what police work and protecting you is about. Much of it has to do with interacting you and having compassion and taking conditions into mind. So facial recognition shouldn't be as feared as the media would have you believe. It's powerful. It protects and saves, especially children worldwide every day, as Susanna said, every single day. It returns a child to their parent somewhere. So I believe the intention of the authorities is to roll it out in this respectful way, get the regulations in place, make sure you're okay with the privacy, and use it for good. But we already use it in a pretty substantial way. If you're a citizen of the world and you have one of these, which all of us do, you probably don't realize how prevalent it is now. We're not going to use it that way. We're going to use it for the good. So you should have great confidence in your authority figures in your government, I think. But always question them as well, right? Ask questions and attend seminars and transparency meetings where they talk about it. Give your feedback, but I think it will do much more good than it will ever hurt anyone. It's the greatest technology we have at our hands now. So, and thank you to all my colleagues as well, and to you, Pablo, in the audience. Appreciate the opportunity. Obrigado, Patrick. Vou finalizando por aqui o nosso debate, fazer coro ao final da fala de Patrick, né? Nós temos muitas perguntas. Por muito tempo eu fiquei muito agoniado por aqui no Brasil nós não estarmos fazendo esse debate de forma ampla, com a participação da sociedade na discussão do uso ou não dessas tecnologias. Eu acho que agora a gente está dando passos importantes para realmente alargar a discussão. Fico muito feliz que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tenha colocado esse espaço para a gente começar a discutir, inclusive com operadores da segurança pública, as nossas preocupações e as nossas visões sobre o uso dessa tecnologia. Enfim, também me coloco aqui à disposição. Nós estamos com esse projeto no SESEC, que se chama Panóptico, que está fazendo um trabalho de acompanhamento desses projetos, porque a gente precisa realmente entender o que está acontecendo para depois a gente decidir qual vai ser a melhor regulação, qual vai ser a melhor aplicação e quem vai estar, enfim, com essa tecnologia em mãos para poder utilizar. Também gostaria de lembrar que o pessoal do fórum me avisou, toda essa nossa mesa ela teve um trabalho de facilitação visual, então, mais tarde, no Instagram do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, vai ter um infográfico com boa parte das nossas falas e as questões principais que foram abordadas aqui. No mais, agradeço novamente a Susana Jansen, Nina da Hora, Tenente Coronel Leite e o Patrick Doyle por terem participado desse debate e terem contribuído tanto para a gente avançar na discussão sobre o uso de reconhecimento facial na segurança pública aqui no Brasil. Obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Obrigado. Thank you very much. It was great. Thank you.
I learned Yes, a thank lot. you all. Good to see you all. Good to see you all. Bye.